Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem e entusiasmados com a proposta da nossa última semana, aqui na nossa disciplina de Libras e DE. Nesse recurso de hoje, eu vou apresentar de forma introdutória uma metodologia de ensino que foi desenvolvida por mim e pelo meu colega, o professor Dirceu Esdras, lá do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, o título é A Educação de Surdos em Paralaxe: Como produzir materiais didáticos bilíngues. Para quem tem uma dúvida sobre a escolha dessa palavra, né, paralaxe, ela vem da astronomia. E paralaxe é a diferença na posição aparente de um objeto em relação a um plano de fundo, tal como visto por observadores em locais distintos ou por um observador em movimento. E por que eu escolhi essa palavra? Eu escolhi essa palavra porque, como eu trabalhei muitos anos no Instituto Nacional de Educação de Surdos, e para quem não conhece, o INES é um órgão de administração direta do MEC e responsável por subsidiar todas as políticas públicas na área da surdez. E lá no INES, as pessoas usam a língua de sinais, porque em sua maioria são surdas ou deficientes auditivas. E antes de entrar no INES, eu, claro, já tinha visto alguns surdos, conhecia alguns surdos, mas quando você vive diariamente em um local só de surdos, aí você sabe exatamente o que isso significa. E a surdez é um mundo, pessoal. Então, quando eu penso na minha formação identitária, antes eu não me sentia ouvinte. E só quando eu passei a conviver com surdos diariamente que eu comecei a falar: olha, eu sou homem, sou branco, sou latino-americano, sou ouvinte. Porque realmente é uma experiência enriquecedora na vida e foi um dos meus maiores eh, sucessos enquanto educador, eu posso dizer, porque é uma experiência muito, muito, muito rica. Bom, vamos lá. Vamos voltar então. Pessoal, como vocês devem ter visto, principalmente na história da educação especial, numa perspectiva inclusiva, lá na primeira e na segunda semana, a proposição de novos modelos de educação, e principalmente educação bilíngue, e quando eu falo educação bilíngue, língua portuguesa e língua brasileira de sinais, e todos esses desdobramentos político-pedagógicos ainda são fenômenos bem recentes no cenário brasileiro. Somente há 2 décadas atrás, essa nova concepção de educação de surdos vem sendo considerada, né, no nosso universo de políticas públicas. Então, embora a gente tenha tido um avanço proporcionado pelo movimento surdo, ainda temos um longo caminho em direção à constituição de novos modelos de representação. E esses modelos, eles precisam ser desvinculados da concepção terapêutica da surdez. Então a gente precisa separar o que é educação e o que é saúde. Ressignificar esses sujeitos surdos como bilíngues implica um deslocamento bem complexo. Eu acho que se trata de passar a ver esses brasileiros natos como usuários de outro sistema linguístico, de outra discursividade, bem diferente da língua portuguesa. E ainda a gente precisa considerar que a maioria dos surdos nasce em famílias ouvintes, que normalmente não são usuárias da língua de sinais, que é mais um dificultador quando a gente vai pensar em indicadores e políticas públicas. Por isso, assim, diferente das crianças de comunidades de imigrantes ou indígenas, que são ponto, por exemplo, do nosso PI, os surdos precisam de modo crucial do mundo escolar, para que eles possam adquirir uma língua mais acessível às suas subjetividades, identidades, e essa língua em geral é a língua de sinais. Então, a formação docente, ela precisa dialogar com a realidade multilingüe do país, tornando os futuros docentes capazes de produzirem práticas pedagógicas culturalmente sensíveis à pluralidade linguística do nosso país, né? A partir desse contexto, o INES, a convite do Ministério da Educação, assumiu em 2012 a responsabilidade de implementar, de acordo com o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que era conhecido, ainda é conhecido como o Plano Viver Sem Limite, e agora surgiu o Plano Viver Sem Limite 2, né, nesse governo, no Lula 3, tinha lá uma tarefa muito específica, que era a criação do curso de pedagogia bilíngue na modalidade online. E eu fui
escolhido, recebi esse prêmio para coordenar esse grande projeto nacional de implementar esse curso em 13 universidades federais parceiras nas 5 macro-regiões do país e fazer um curso totalmente inovador para a formação de professores bilíngues que recebessem os nossos alunos surdos na educação infantil e no primeiro segmento do ensino fundamental. Então vamos dar uma olhada? Esse slide eu coloquei porque a gente sempre fala, é como os nossos alunos aprendem, né? E essa era a minha principal dúvida quando eu entrei no INES. Porque os surdos aprendem? Eles aprendem de uma forma diferenciada? Quando eu entrei no INES, a maioria das aulas eram aulas expositivas, né? Então eu entrava na aula, tentava entender a participação do intérprete, como que isso funcionava, como que as tecnologias assistivas ajudavam uma coisa ou outra. E aí eu fui percebendo que tinha uma enorme variedade de ferramentas de comunicação, principalmente para tradução entre línguas orais e de sinais. E aí eu comecei a pensar, será que é esse o caminho? Então, nos últimos 10 anos, a gente percebeu um crescimento exponencial da oferta da educação bilíngue, principalmente depois da legislação de 2021, que validou, né, as escolas especiais para surdos, porque eles tinham uma forma de comunicação singular. Mas ao invés esse avanço, né, que é um avanço linguístico, o que eu pude verificar é que ainda havia um pouquíssimo recurso de uso de material didático bilíngue. Não só no Brasil, isso no mundo todo. Mas, claro, nos outros países a gente tem uma realidade muito diferente, né? Então, os surdos nos Estados Unidos, por exemplo, eles sabem utilizar o inglês escrito de forma proficiente, o que não é o caso no Brasil. Agora, no Brasil, quando se trata, por exemplo, de ensino superior, a maior parte da bibliografia de disciplinas técnicas é elaborada apenas em língua escrita. Então, os alunos surdos contam somente com uma exposição interpretada das aulas e não podem revisar esse conteúdo, estudar os materiais didáticos produzindo em línguas de sinais. Então, essa sempre foi a minha questão inicial quando eu entrei no IRIS. Uma outra questão que sempre me pegou era a questão do intérprete. E aqui eu já abro um parênteses. Eu respeito todos os tradutores e intérpretes e trabalho com muitos. Mas no Brasil, a gente ainda tem o concurso para intérprete, que é um concurso de nível médio. Então, a participação dos intérpretes de línguas de sinais em sala de aula, ainda pequena em relação à demanda que a gente tem de alunos surdos, né? Também decorre da falta de materiais didáticos adequados e de professores bilíngues, porque não efetiva a inclusão desse aluno surdo na comunidade acadêmica. Os intérpretes, na sua maioria, eles não possuem a mesma formação acadêmica do professor da disciplina e acabam enfrentando dificuldades com os conceitos de cada disciplina, porque sua formação ela não condiz com os conceitos trabalhados diretamente pelo professor e afeta o processo de tradução para a língua de sinais, trazendo distorções na compreensão do conteúdo e também algumas situações embaraçadoras. E aí eu conto uma experiência minha que logo quando eu entrei em sala de aula, eu ainda não sabia sinalizar, eu estava falando sobre formação identitária. E eu falando sobre formação identitária, um aluno surdo, participativo, potente, tirou o RG dele e falou: Eu tenho identidade, professor. E aí eu olhei para o intérprete e fui ver que ele estava fazendo um sinal de identidade, do documento de identidade, quando eu estava falando sobre uma construção de um conceito. Então vocês podem perceber esses ruídos comunicacionais, como eles dificultam a aprendizagem dos surdos. E isso acaba ocasionando muito em exclusão acadêmica. Então, essa concepção de bilinguismo, ela acaba por dissolver as potencialidades dos alunos surdos de se desenvolverem cognitivamente por meio da língua de sinais. Além disso,
Muitas escolas e a grande maioria das universidades não possuem infraestrutura física que seja adequada para receber esse público. E também não tem métodos de ensino baseados na especificidade da língua de sinais e também da cultura surda. O que a gente pode perceber é que as políticas públicas de inclusão, quando mal executadas, resultam nisso. Propostas ineficazes de educação de surdos, uma vez que não permitem o acesso à aprendizagem através da língua materna desse público. Então, eu e os meus colegas de projeto, né, para conseguir implementar o curso de pedagogia bilíngue nacionalmente, a gente passou muito tempo. Eu passei uns 4 anos me perguntando como os surdos aprendiam. E foi através da área de aprendizagem multimídia que a gente começou a adaptar os conceitos para a educação de surdos. Então, o processamento da informação, ele se dá de uma maneira análoga ao ouvinte, só que com um canal único. Ele se inicia a partir do momento em que o aluno surdo assimila imagens e palavras de um recurso, que pode ser, por exemplo, um vídeo em língua de sinais, e para captar essa apresentação, palavras e imagens escritas entram pelos olhos do surdo e são brevemente representadas na memória sensorial. Em seguida, na memória de trabalho, o surdo seleciona as principais palavras e imagens e as organiza, categorizando as palavras escritas em um modelo verbal e as imagens em um modelo pictório. A partir daí, essa organização se estrutura em um modelo integrado de informação. Esse modelo integrado está diretamente ligado à memória de longo prazo, onde o aluno pode ativar conhecimentos pré-existentes para ser integrados com modelos verbais e pictórios na memória de trabalho, armazenando o conteúdo resultante na memória de longo prazo. Então, a partir desse conceito de malha, a gente começou a entender um pouco sobre como os surdos trabalhavam e aprendiam também. A gente utilizou em muitas pesquisas o eye tracking, que é justamente o seguir dos olhos. Então, eu passava os vídeos, mostrava para os surdos e depois a câmera capturava a visão periférica, que é muito mais abrangente, e a forma como o surdo ia trabalhando com a memória sensorial, com a memória de trabalho e depois a memória de longa duração. Então, para atender essa crescente demanda de materiais didáticos bilíngues, a gente organizou diversas etapas de trabalho, utilizando uma metodologia de aprendizagem multimídia adaptada aos surdos. Essas necessidades, principalmente, foram propiciadas pela possibilidade de considerar aspectos visoespaciais da língua de sinais, que a gente chama de pedagogia visual, e a produção de materiais didáticos realizada por nossa equipe, que era totalmente digital, centrada sempre no desenvolvimento de objetos digitais de aprendizagem. Então, a nossa equipe ela era formada por uma equipe totalmente multidisciplinar, que incluía professores, designers educacionais, designers gráficos, roteiristas, tradutores e intérpretes e outros funcionários da equipe de estúdio, desculpa. Assim, esse fluxo de trabalho ele acabou sendo estruturado e dividido em três grandes fases: pré-produção, tradução e pós-produção, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então, depois de entender de que forma que o surdo aprendia, nós criamos um grande projeto como na infraestrutura para, a partir daí, criar um fluxo de produção de materiais didáticos, porque a gente tinha que lançar um curso online nacionalmente e essas universidades parceiras, elas não tinham o conhecimento. A ideia era justamente a gente implementar esse curso e, a partir daí, com a formação da primeira turma, que elas pudessem criar autonomia para ofertar esse curso sozinhas, né? Então, nós criamos o Núcleo de Educação Online, o NEL, e a partir daí um fluxo de trabalho que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo breve.
Então, que a gente deu uma olhada nesse fluxo de trabalho e a gente vai voltar a ele depois. Eu acho que é bacana a gente olhar alguns exemplos, né? Até porque nos nossos materiais didáticos a gente apresenta uma simultaneidade entre a apresentação em língua de sinais e os personagens. Então, essa simultaneidade possibilita que os alunos surdos tenham diversos estilos de aprendizagem, ampliando a compreensão sobre o conteúdo que está sendo trabalhado. E esse conceito, ele é desenvolvido com arte gráfica ao longo do próprio conceito da disciplina. Então, da mesma forma, a gente procura aqui garantir que a fala esteja sincronizada com o que está acontecendo no vídeo e com a própria língua de sinais. Essa interação entre imagem e legenda constitui sentido próprio para o aluno surdo, assim como para o aluno ouvinte, que ele acompanha com áudio e verifica a língua de sinais, e propõe uma interpretação textual do vídeo. Então, vocês percebem que utilizar diversos meios, como a sinalização, o áudio e a legendagem, ajuda tanto o estudante surdo quanto o estudante ouvinte. Então, a gente pode observar esse problema no ensino presencial, porque os alunos surdos eles precisam manter a atenção na apresentação visual do intérprete e eles acabam perdendo toda a linguagem e a expressividade e a escrita do professor ouvinte no quadro, ou enfim, em frente à sala. Então, quando a gente utiliza esses materiais digitais bilíngues, a gente reforça a compatibilidade das leituras, estabelece dinâmicas singulares nesse processo de aprendizagem. E aí eu recortei um exemplo aqui para trazer para vocês. DENT. Dente. É coisa. Ao. Se colocarmos outros elementos, temos dentista. Dentista é um profissional que cuida do dente. Então, essa é uma aula de língua portuguesa para surdos, né? E, enfim, vocês puderam observar esses conceitos que foram trabalhados. DEN. Eu tive um problema técnico aqui, mas vamos lá, acho que agora foi. Então, eu estava querendo dizer que a produção de materiais didáticos bilíngues, ela se dá em três fases, né? Então, a pré-produção, a tradução e a pós-produção. E cada fase se dá em um ambiente. Então, essa pré-produção, ela se dá na plataforma, onde o professor autor, que em sua maioria, né, é professor ouvinte, porque a gente só tem 33 professores doutores surdos no Brasil todo, ele cria um roteiro, envia esse roteiro numa plataforma que a gente desenvolveu, e a partir daí os designers educacionais já fazem esses ajustes ao roteiro e retornam ao professor. O professor validando esse roteiro, ele envia ao nosso roteirista que já estrutura no formato televisivo. E tem que ser televisivo
porque a língua de sinais é uma língua visoespacial. Então a gente precisa disso para poder fazer as gravações com a equipe de intérpretes tradutores, né? A partir daí, o professor autor e o DE aprovam o roteiro televisivo para a produção. E ele já vai para a nossa equipe de tradução, que normalmente funciona sempre com três pessoas. Então a gente tem um intérprete apresentador, um intérprete supervisor e um intérprete revisor. E todo esse processo acontece no estúdio. Então a equipe pega esse roteiro, valida os textos, reescreve eles, né, na língua de sinais, estuda e ensaia com o intérprete que vai fazer a apresentação. Daí, quando o intérprete vai fazer a gravação, ele sempre precisa de um supervisor, porque quando ele sinaliza, ele não se vê. Então, ele precisa de alguém vendo ele para que possa corrigi-lo, né? E no final, isso vai ainda para um intérprete revisor, para que ele possa revisitar os conceitos que foram trabalhados e principalmente a escolha dos sinais que foi trabalhada entre o apresentador e o supervisor. Isso feito, o projeto gravado, a gente passa para a pós-produção. Então, tem sempre um primeiro corte para essa animação e depois a gente entra com esse processo de videografismo e animação, que é o que a gente chama de pedagogia visual, que é construir os conceitos a partir das imagens. Com isso pronto, a gente coloca a locução e a sonorização e legendagem e finaliza o objeto digital de aprendizagem. Então, agora que a gente entendeu um pouco sobre esse fluxo, eu vou mostrar um outro objeto digital de aprendizagem que mostra justamente essa construção de conceitos através da visualidade, que a gente chama de pedagogia visual, né? E a aplicação desses conceitos, o desenvolvimento desses materiais, também privilegia a audição dos nossos alunos ouvintes, uma vez que essa sinalização ela aparece sincronizada com a legenda e com a fala em língua portuguesa, né? Principalmente no âmbito do enunciado, e respeita, claro, as estruturas sintáticas e gramaticais de cada idioma. Então vamos dar uma olhada nessa construção da visualidade do conceito. Na educação cristã, podemos elencar três diferenças. Primeira, gregos representavam a intelectualidade. Segunda, romanos representavam fins práticos. Terceira, cristãos representavam a moralidade. Bom, pessoal, e assim a gente criou mais de 6 centenas de objetos digitais de aprendizagem. Acabamos criando também um repositório digital bilíngue, que era o único no mundo até 2018, quando a gente ganhou um outro repositório digital na Ucrânia, né, na língua de sinais ucraniana. E o projeto Pedagogia Bilíngue, ele se espalhou pelo Brasil, primeiro formando nas 12 e 13 universidades públicas, nas 5 macro-regiões, e hoje ele já está em mais de 20 universidades, e é algo que a gente vai receber de volta os benefícios de ter essa população no ensino superior devidamente, e as crianças, principalmente, na educação infantil e fundamental 1 em todo o país, né? E aqui eu deixo para finalizar, então, um vídeo que a gente fez pelo projeto, que esse projeto foi internacionalmente premiado. Depois eu tive a oportunidade de apresentá-lo na Unesco, enfim, em vários fóruns internacionais. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais depois, eu fico à disposição. Então, eu vou passar um pouco do vídeo de apresentação do projeto
e a gente volta a se falar para me despedir. Deaf students' life is always very difficult. I had to struggle a lot to learn, to study. I insisted alone because I was willing to learn. I lived far. I had to go a long way by bus to arrive at school. But I didn't give up. I needed to be very patient and perseverant. I went to school every day to achieve a better future. Generally, when people look at the deaf, they imagine they know Portuguese language because we are Brazilian, we were born in Brazil, but it isn't like that. Deaf people don't know Portuguese because they cannot hear, so they don't have the linguistic input. Once a professor told me she doesn't have problem with deaf students. She ties their hands and places them quite on the classroom corner, doesn't let them sign. Interpreter sees these situations and lives in agony. Our battle movement is for bilingual schools. This is an issue we need to discuss and solve, fighting to ensure our right by means of technological resources. In order to change the reality of deaf exclusion at schools and universities, we have created the first online bilingual education course, Brazilian Sign Language and Portuguese. Our aim is to train teachers to work with deaf students all over Brazil. We have made a partnership with 12 renowned public institutions of higher education, distributed around the country's 5 micro-regions. Due to being a hybrid course that combines online and offline lessons, presential meetings are boosted by our own technology of room setting that allows different kinds of teaching combinations, where students work collaboratively, sharing the same computer screen. All course teaching materials are produced in sign language, not adapted from Portuguese or produced with Brazilian Sign Language translation window. Therefore, we have taken Brazilian Sign Language to the next level. The process of developing bilingual teaching materials focuses on creating learning digital objects, which are prepared by a multidisciplinary team of university teachers, educational designers, translator-interpreters, graphic designers, and studio staff. Our hybrid educational proposal is based on a collective building of the knowledge and a constant interaction among students, teachers, and the virtual environment, always oriented by the subject-hypermedia-subject relationship. The virtual learning environment is completely bilingual and navigable through sign language. It has been designed focusing on deaf students' learning, and it's based on graphic representations that are self-contained and on the sign language itself. In order to place deaf students in the vanguard of educational methods, we have produced an innovative methodological approach. Our unique platform contains several learning tracks where the pedagogical relations are established through the knowledge networks developed throughout this course. The training activities are based on the interaction and dialogue between students, building as a result a multimedia plot full of experiences and connections. The course's platform is equipped with several tools designed specifically to deaf education. Being sign language a visual spatial expression, a mental map allows students to organize their knowledge in a personalized way, sharing the multimedia materials in the virtual space. The mental map also allows real-time interactions among students and the possibility of saving the main media in their personal galleries. The platform includes a personal learning environment where each student can organize his or her own social network of knowledge and increase the curriculum proposed for the course by taking in animations, infographics, videos, and other materials to enrich the virtual community. The personal learning environment can also make use of semantic web, creating tags in the main learning objects and directing students to a personalized digital library that meets their own interest. With the aim of expanding the use of Brazilian Sign Language over the country, we have created a glossary with the linguistic variations of each region. This tool allows deaf students to search entries through the hand movements, therefore navigating exclusively through sign language. Moreover, our diversified environment also contains game resources that intensify the learning process. The platform presents a semi-adaptive module according to the student's performance, and the tutor may suggest complementary activities previously stored in a database at any time. The final result is a unique project that promotes a paradigmatic change for deaf training.
pessoal. Eu agradeço a todos que ficaram até agora e a gente se encontra agora nos fóruns e eu deixo meu contato, meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida especial ou queira saber um pouco mais sobre as publicações, pode escrever que eu estou à disposição, tá bom? Então, um grande abraço a todas, a todos, a todes e até logo.